Olá, pessoal! Nós estamos aqui no curso de extensão, Formação para Escrita de Resumo Científico em Atividades Acadêmicas. Eu sou a professora Luciana de Lima e estamos aqui com a turma de 2018. Nesse vídeo, nós vamos dar prosseguimento a tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente sobre o desenvolvimento do resumo, mas com a ênfase no desenvolvimento dos slides depois que o resumo está pronto. Mas antes disso, vamos lembrar aqui os elementos que constituem um resumo científico pautado no relato de experiência. Então, vocês lembram que a gente falou, né? Que tem o tema, aqui, o objetivo, o aspecto teórico, os procedimentos metodológicos, a descrição da experiência, as considerações finais e os dois últimos elementos que são muito importantes, que são aqueles que são chamados de imprescindíveis e a formatação. Esses elementos eles são muito importantes na escrita do resumo e vão aparecer parcialmente no desenvolvimento dos slides. Então, a gente vai ver com calma agora um template, que a gente chama, né, um modelo de slide, para que vocês possam colocar todos os elementos que vocês escreveram no resumo dentro dessa formatação agora para a apresentação e gravação posteriormente da apresentação de vocês. Então, tá aqui. O template começa com esse elemento aqui. Você tem essa página principal, onde aparece o título, né, que você vai colocar exatamente igual ao título do resumo. Então, aqui é um tal de copiar, colar, que você precisa fazer para acrescentar no seu resumo, tá certo? Esse autor principal é o nome, né, daquela pessoa que desenvolveu o resumo. Então, o autor principal é o primeiro nome, e é bom que venha com o nome completo. Para quem é da UAB-UFC, é interessante colocar qual é o curso, né? Para quem não é, é interessante colocar também. Então, assim, coloquem aqui o curso que vocês participam. O orientador, o nome completo, orientador ou orientadora, e os coautores. Você tem, no caso dos encontros universitários da UFC, a possibilidade de colocar 4 coautores. Então, você pode escrever o nome de todo mundo aqui separado por vírgula. Esse template ele fica disponível no nosso site, proftic.virtual.ufc.br. Esse endereço está no final desses slides aqui, desse material. Então, vocês podem acessar sem nenhum problema. Basta clicar em Encontros Universitários, vocês podem baixar esse modelito aqui. Então, é importante vocês manterem, nesse primeiro momento, esses elementos, que são aqui a logo dos encontros universitários, a logo da Tecnodocência, a da Universidade Federal do Ceará e da UFC Virtual, tá certo? Então, mantenham esses elementos e acrescentem apenas aquilo que realmente for necessário para o trabalho de vocês. Dá até menos trabalho. No segundo momento, vocês vão ter aqui o slide da motivação. Essa motivação, ela não consta no seu resumo, mas é muito importante a gente preparar, né, a pessoa que está assistindo a nossa apresentação para aquilo que vem da descrição da sua experiência. Então, você precisa colocar aqui nesse momento o que te motivou, o que te interessou, por que você está fazendo esse trabalho, né? Então, são motivações muitas vezes pessoais. No trabalho, você achou que era interessante olhar para a tecnologia digital porque ela te chama a atenção de alguma maneira, olhar para essa docência também ela é importante porque ela, né, tem um diferencial. Então, essas coisas você pode colocar aqui nesse espaço. Esse espaço aqui tem 3 motivações, ou 3 quadrinhos para você colocar as motivações, né, que você tem em relação a esse trabalho. Mas você não precisa utilizar todos esses quadrinhos. Se quiser utilizar mais quadrinhos, é só acrescentar, não tem problema nenhum. Mas é importante você escrever aqui palavras-chave. A gente evita muito, nas apresentações de slide, escrever textos muito longos, porque você vai ter que falar de qualquer maneira, vai ter que explicar. Então, você olha para a palavra-chave e fala o que você precisa dizer. Então, essa palavra-chave ela vai servir mais de âncora para te preparar para a sua fala, tá certo? Então, aqui você escolhe, né, quantos quadrinhos você quer usar e coloca palavras-chave que estão vinculadas à sua motivação. O que te levou a fazer esse trabalho?
No segundo momento, aqui, ó, né, a gente tem a parte do objetivo, que você vai fazer assim como você fez no título. Você não colocou seu objetivo no resumo, todo escrito bem direitinho? Então aqui você vai colocar tal e qual está no seu resumo. É um tal também de copiar e colar. Copia e cola e coloca aqui. Se por um acaso ele ficar com a letra preta, você vai lá, troca pela escrita branca, porque esse contraste fica melhor para esse template, tá certo? Então não tem que fazer nada de novo. É até bom que não tenha nada de novo nesse momento. O objetivo tem que ser escrito mesmo. Muito bem. Os aspectos teóricos foram elementos que vocês elencaram no resumo e escreveram um pouquinho sobre o que é importante para vocês em relação à TDIC, as tecnologias digitais, e a docência. Então aqui, olha, eu coloquei em relação à TDIC uma informação 1, informação 2, informação 3, que estão vinculadas àquilo que vocês desenvolveram no resumo. Então você pode tirar palavras-chave também e acrescentar nesse espaço aqui, tanto no ATDIC quanto na docência. Caso você não tenha nenhuma especificidade em relação a TDIC, mas tenha em relação à docência, mantém só essa tabelinha aqui. Se for o contrário, você mantém só a tabelinha da TDIC. Mas se você tiver algo a comentar sobre tecnologia digital e docência, você mantém os dois. A mesma coisa eu posso dizer em relação a essas imagens que estão aqui, ó. Você pode trocar sem nenhum problema. Basta você encontrar a imagem que você quer, copiar e colar por cima dessa que fica tudo bem, não tem nenhum problema, tá bom? Então, são só ilustrativas, porque de repente pode ajudar. Mas se você quiser manter, também não tem nenhum problema, pode deixar como está. O importante é que nesses aspectos teóricos vocês tragam os elementos que vocês escreveram no resumo de vocês. Os procedimentos metodológicos também é do mesmo jeitinho, né? Vocês não desenvolveram os procedimentos explicando tudo que vocês precisaram fazer para escrever esse resumo, né? Então aqui eu coloquei apenas algumas palavras-chave para vocês colocarem os elementos que vocês inseriram no resumo. Se por um acaso alguma parte dessa não constar no seu resumo, você tira, simplesmente deleta, tá? Mas eu coloquei aqui tal e qual está nos vídeos, né, que a gente abordou sobre essa temática, tá certo? Então, no vídeo sobre procedimentos técnico-metodológicos, eu falei para vocês sobre todos esses elementos, explicando cada um tintim por tintim. Então, aqui você pode acrescentar, tá? Se você não fez uma aula, se participou de uma outra proposta, não precisa colocar aula, coloca a proposta. Quantos alunos estavam envolvidos, em que disciplina, qual é o dia da semana, qual o horário. Então, todos esses elementos aqui você acrescenta se você achar que é interessante. Se não, você retira, mas mantém, né, a mesma figura do template, porque ajuda muito na hora da gente fazer a explicação, né, e na hora da gente entender o que vocês estão apresentando. Em relação à descrição da experiência, como é a parte maior do resumo, então a gente dividiu, colocou no template dessa maneira. Aqui vocês vão simplesmente apresentar as etapas da descrição da experiência. Lembra que eu falei para vocês que era importante a gente dividir em etapas, né? Então aqui a gente colocou 3 etapas como exemplo, mas se o seu trabalho tiver 2 etapas ou 4 etapas, você pode trocar, sem nenhum problema. Aqui você pode dizer mesmo, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e somente aqui você coloca o título da etapa 1. Né? O que você fez na etapa 1 da sua experiência? Né? Ah, sei lá, dividiu os alunos em grupo, né? Na etapa 2, fez uma pesquisa na internet. A etapa 3 foi o aumento da elaboração de um vídeo, por exemplo, num relato de experiência. Né? Pode ser isso. E aí você coloca simplesmente o título para dizer que a sua experiência se dividiu nessas 3 etapas. Lembrando que pode ser 2, pode ser 4, pode ser, né, mais do que 4, depende da experiência de cada um. Bom, então aqui, se eu coloquei 3 etapas lá, então obviamente eu coloquei um slide para cada etapa, para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então aqui ficou mesmo etapa 1, do jeitinho que está aqui. Aqui é a atividade 1, você pode manter essa nomenclatura, mas se você achar melhor você troca, não tem nenhum problema. E aqui a gente vai colocando o que foi desenvolvido na etapa 1,
em termos de resultado. A gente fez primeiro isso, depois aquilo outro, os alunos aprenderam, não aprenderam, gostaram, não gostaram. Então, você pode exemplificar aqui nesses quadrinhos azuis, tá bom? Veja que tudo isso está vinculado a essa primeira etapa, tá bom? Eu não dividiu em três, né? No caso aqui do exemplo. Então, eu vou ter que apresentar 3 slides. O slide 2 aqui está vinculado à etapa 2, né? Então, está aqui. Etapa 2, mantive o nome etapa 2 desse ladinho aqui também. Coloquei atividade 1, atividade 2. Mas se você quiser, você pode continuar. Se não fez a atividade 1 e 2 no slide anterior, você pode colocar a atividade 3 e 4 aqui se você preferir. E colocar o que você realmente desenvolveu em termos de resultado. Deixa eu trocar aqui de cor. Ó, resultado 1, resultado 2, então como é que foi, né? O que você fez nessas atividades, né? E de que forma os alunos aprenderam, você aprendeu, você como docente, né? Esses elementos, tá bom? Lembra que tudo isso não vai ser nada novo para vocês, porque tudo que vocês escreveram no resumo tem que constar aqui, tá certo? Então, na realidade, o que a gente está fazendo com vocês é organizando melhor as informações para que vocês tenham mais facilidade para falar sobre elas, tá certo? E mais um aqui para frente, que é a etapa 3. Tá aqui, ó. A etapa 3 está aqui, o nomezinho também vem aqui, etapa 3. E do mesmo jeito que a gente propôs anteriormente, a gente está propondo para essa. Lembrando, né, que se você quiser dar continuidade, ao invés de escrever 1 e 2 aqui, se você quiser dar continuidade das atividades que foram desenvolvidas anteriormente, você pode fazer sem nenhum problema, tá bom? Da mesma forma que você vai descrevendo aquilo que foi feito de fato e os resultados que vocês foram obtendo em relação à experiência que vivenciaram, tá? Então, vocês percebem que do mesmo jeito que a gente fez no resumo, com uma escrita mais densa, né, em relação à descrição da experiência, a gente está tentando diluir, né, em 4 slides, se você tiver realmente feito 3 etapas, tá bom? Então, tentem ajustar aí o material de vocês para o resumo que vocês desenvolveram. E agora, as considerações finais, né? Então, a gente tem aqui, lembram as perguntinhas que eu apresentei para vocês? O que você aprendeu nesse processo e o que você precisa melhorar. Então, tá aqui, é só você escrever. Cuidado para não escrever muita coisa, né? É importante nos slides que a gente escreva sempre pouco, para que a gente possa falar mais. Uma vez que a gente escreveu alguma coisa no slide, é muito importante que a gente leia. Então, se escreveu uma frase grande, é importante você ler a frase grande para depois você explicar, tá ok? Essas imagens que estão aqui também são imagens ilustrativas. Vocês podem modificar, trocar pelas imagens que mais trazem informações para vocês, ou que têm mais importância, certo? Outra questão é que se vocês quiserem acrescentar algum slide, né, que de repente é um slide só de fotos, que vocês querem trazer, mostrar, né, situações reais da experiência que vocês tiveram, é importante que vocês acrescentem antes das considerações finais. E um aspecto que vai ajudar muito vocês é copiar o slide e colar, tá certo? Porque assim ele vai manter esse símbolo da tecnodocência que aparece aqui, essa coloração que a gente está utilizando em todos os títulos, tá certo? Então, é bom que vocês façam uma cópia. Copia, cola e modifica as informações do jeito que vocês acharem mais conveniente. Eu deixei esse slide aqui de referências porque pode ser que alguém queira mostrar algo mais vinculado às questões teóricas. E eu deixei dessa maneira para mostrar, inclusive, como é que a gente faz o uso, né, da ABNT, por exemplo, que é uma regra importante, para poder fazer a referência de algum autor. Então, vocês podem copiar esse modelito aqui, caso vocês tenham interesse em colocar alguma referência. Se vocês não tiverem, vocês podem deletar esse slide sem nenhum problema, tá certo? Mas toma cuidado, porque se acrescentar alguma referência, tem que estar referenciada corretamente. Sigam aqui as regrinhas, porque tem algumas situações, por exemplo, no caso de revista, o nome da revista tem que estar em negrito. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o sobrenome do autor, então ele vem primeiro, em caixa alta. Então tem alguns detalhes assim que vocês precisam prestar atenção, tá
tá bom? Mas só se quiserem manter os slides das referências. E esse é o último slide. Eu diria que é um slide muito importante para vocês, porque é quando as pessoas vão conhecer onde é que elas podem entrar em contato, tá certo? Então a gente sempre deixa o endereço do Profitic, que é onde todas as coisas dos encontros universitários vinculados à tecnodocência estão. Então, clicando em encontros universitários dentro desse site, vocês vão achar todo o material que vocês precisam para poder trabalhar. Certamente vocês já sabem disso, mas é importante, até a gente colocou aqui, acrescente o endereço do seu site. Se você tiver um site onde você produziu resultados da sua experiência, ou é um site seu que tem dados importantes, você acrescenta a sua informação aqui e pode tirar o profitic.virtual.ufc.br sem nenhum problema, ok? Da mesma forma, você pode fazer aqui, acrescentando o endereço do seu e-mail de contato. A gente deixou o nosso, tecnodocência.profitic@gmail.com, que é o contato que a gente tem para poder conversar com vocês, tá certo? Então, vocês podem acrescentar aqui o endereço de contato de vocês, deletando o nosso contato, sem nenhum problema, tá certo? Então, é assim que vocês deveriam fazer os slides, tá certo? Vocês vão agora desenvolver o material de vocês, trazendo tudo que estava no resumo para esse template que a gente está compartilhando, tá? Para que no próximo vídeo vocês aprendam como gravar esse material para poder submeter nos encontros universitários, tá ok? Então, até mais!